Você sabia que existe uma fonte de cerveja? Pois é, a pequena fonte que jorra cerveja fica na cidade de Zalek, na Eslovênia. E ao invés de jorrar água, joga o delicioso suco de cevada. Mas para encher o caneco por até 5 vezes, você, bebom, precisa desembolsar 6 euros. A cidade de Zalek encontra-se num vale com muitas plantações de lúpulo, uma das matérias-primas para a fabricação de cerveja. Acabou! É coisa de louco! Não dá pra acreditar! ZLZN, a cara do povo! ZLZN, a cara do povo! A partir de agora, você acompanha os principais destaques do site Imediato. Está entrando no ar. Resumo 24 horas. (17 de janeiro de 2025, sexta-feira, sextou por aqui, sextou por aí. Muito bom dia, Elton. Tudo bem, meu querido? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Luísa. Bom dia para você que acompanha a programação aqui da Rádio ZLZN. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça, já pode interagir com a gente, pode mandar aí a sua opinião, pode mandar aí a sua interação, pode mandar o seu áudio. Tem denúncia aí no seu bairro, está acontecendo alguma coisa, interaja com a gente, afinal de contas, esse é o nosso objetivo, trazer muito mais informações para você aqui na programação da Rádio ZLZN. Esse é o nosso resumo 24 horas. É isso aí, começando agora e aproveitando, já vou deixar o WhatsApp aqui para você, Rádio ZLZN 994858526, 994858526, mas se você também quiser entrar em contato direto com a equipe do site Imediato, você pode entrar em contato através do número 993110060, 993110060. Lembrando, o site Imediato tem plantões diariamente de 7 da manhã até 1 hora da madrugada. Então são muitas informações para você se manter bem informado de tudo que está acontecendo na cidade e tudo isso em tempo real, é claro, né? Notícia em primeira mão você acompanha aqui no site Imediato. E já vamos aqui para o site para você acompanhar alguns destaques do dia de hoje. Nós vamos falar, vou começar aqui, Ailton, falando sobre a falta de energia, é claro, em alguns bairros, porque hoje serão 10 bairros que serão afetados. E aí, só fazendo um resumão para você que está aqui com a gente, lembrando que para você ler a matéria completa, assim como também horários, quais as ruas você pode acessar imediatoonline.com e aí você vai ver hoje 10 bairros, sendo Lago Azul, Ponta Negra, Cidade de Deus, Novo Aleixo, Alvorada, Nossa Senhora das Graças, Coroado, Monte das Oliveiras, Redenção, Flores e temos também uma outra área ali do Novo Aleixo que vai ser somente pela tarde. Então, para você se manter... Pode deixar aí, Elton, pode deixar aí. Enquanto eu vou falando aqui a respeito disso, só para você se manter atento, já vou dar um bom dia aqui para a Cíntia Galvão, que está conosco. Lembrando, já pode comentar, compartilha essa transmissão, assim como também entrar em contato com a gente. Você está acompanhando na sua tela agora alguns destaques do site Imediato. Isso daí é falando a respeito da situação crítica que está Florianópolis, lá em Santa Catarina. Ontem, o estado decretou, na verdade, o município decretou situação de emergência por conta das fortes chuvas que tem atingido a cidade. E aí você acompanha e lembra muito, né, Elton, as imagens que a gente acompanhava sobre a situação do Rio Grande do Sul ano passado. Exatamente, lembra muito, inclusive, a situação é muito parecida também no sentido da necessidade, né? O Brasil todo já tem se mobilizado, eu acho que está faltando, inclusive, um pouco da utilização das redes sociais, porque como a gente estava comentando ainda agora aqui nos bastidores, a gente precisa descobrir qual a função real desses grandes influenciadores. Verdade. Né? Porque ainda agora nós vimos uma postagem aqui onde uma pessoa da área artística, né, próxima a alguém da área artística, comentando, e da maneira como ele comentou, ele diz, entre linhas, que a função de um influencer é ser fútil, né?
E isso gera pra gente um gatilho. E aí, realmente é isso? Os influencers estão fazendo o quê? Porque o nome que foi dado, esse termo que foi utilizado, significa influenciar. Exatamente. E aí, vamos influenciar então as pessoas para o bem. Isso aconteceu lá na época do Rio Grande do Sul, de tudo que aconteceu lá. E tá precisando de novo, gente. Então vamos colocar, né? Vamos botar a sua força aí, você que tem bastante seguidores. Vamos mobilizar o povo, mobilizar o Brasil, porque esse pessoal, assim, no Brasil inteiro sempre tem gente precisando de ajuda, mas esse povo, no momento, é emergencial, estão precisando de muita coisa. Principalmente, né, como a gente sabe, aqueles materiais de higiene, limpeza, cuidados e roupas e também alimentação e água. Então vamos verificar, porque o que é que acontece? A primeira coisa que é prejudicada numa enchente dessa é a água potável. É a primeira coisa. E também, é claro, os comércios, né, onde você pode trabalhar e comprar seus alimentos, tudo isso fica prejudicado. Então a gente pede aí, a gente lança aqui o convite para que os digitais influencers, e não só você que é digital influencer, você que também não é digital influencer, porque você pode se tornar. De repente você em prol de uma causa, não que você vá se aproveitar da causa para se vangloriar ou aparecer, mas você pode fazer algo pela sociedade que está precisando da sua ajuda. Exatamente. E ainda falando da questão de Florianópolis, além de Florianópolis, outras regiões também decretaram essa situação de emergência, como Balneário Camboriú, Governador Celso Ramos, Tijucas e Biguaçu. Todos esses municípios em estado de emergência devido a esse grande volume de chuva que está rolando lá, que está acontecendo diariamente. Inclusive, dentro dessa matéria, nós vimos um vídeo particularmente assustador. Algumas pessoas presenciando as ruas alagadas, um veículo sendo arrastado em meio a aquela água suja que está ali em toda a cidade praticamente. Ainda ontem eu estava falando com uma pessoa que mora lá e já estão realmente se mobilizando com essas questões de doações, porque em alguns estados, aliás, em Balneário Camboriú, já tem algumas áreas que foram preparadas para receber essas pessoas, para receber doações. Então é uma situação realmente crítica. A gente espera do fundo do coração, com fé em Deus, que essa situação não se agrave ainda mais, para que não chegue ao ponto do que vivemos no sul do país no ano passado, não é isso, Elton? Com certeza. E, inclusive, você comentou aí sobre o vídeo, a gente já tem um vídeo no ponto aí, a gente vai colocar para que as pessoas possam acompanhar a situação de alguns veículos, gente. Isso a gente tem aí a possibilidade, muitas vezes, de acompanhar também aqui na cidade de Manaus. Acontece em virtude das chuvas, né, por falta de estrutura, né, de uma infraestrutura adequada na cidade. A gente sabe que não tem. A gente sabe que muitos pontos da cidade de Manaus, inclusive, não tem um escoamento ideal de esgoto, não tem um tratamento ideal, e isso acontece em muitos lugares do Brasil, infelizmente, né? Principalmente não tem essa atenção do poder municipal. Prova disso é que na última semana foram feitas várias reportagens ali no Mauazinho sobre algumas casas que estavam em risco. E aí o que aconteceu? Que pelo menos 2 casas desmoronaram. Sorte que não tinha ninguém na casa. E aí a gente poderia ter noticiado, inclusive, uma fatalidade. Uma tragédia. Uma tragédia, verdade. Por conta dessa falta de assistência que, infelizmente, os órgãos competentes, né, as autoridades, tem deixado muito a desejar com os manauaras também. E que, infelizmente, também a gente pode dizer que Manaus não é a única, não é sorteada com esses problemas. A gente percebe que a questão do descaso do poder público com o povo perpassa pelo Brasil inteiro, né? Praticamente, parece realmente como se fizesse parte da nossa nacionalidade, né? Tá no brasileiro isso. Mas, Elton, coloca o vídeo pra gente ver o momento que esse veículo estava sendo arrastado em meio àquele alagamento lá em Florianópolis. Beleza.
Aí você que está acompanhando, você que está vendo aí, eu vou até começar novamente aqui o vídeo para você acompanhar mais uma vez. Você pode dizer assim, olha, mas está tranquilo, o carro está passando de boa. Gente, isso é um Jeep 4x4. Para ele tá enfrentando uma ladeira de subida e ainda contra a força da água, tá? E ainda contra a força da água. E a gente vê a agressividade da água. Exatamente. Imagina E- as pessoas sendo pegas de surpresa por esse grande volume de água, né? Caindo, essa chuva e causando um verdadeiro terror em algumas famílias. Verdadeiro terror. E a questão, você fica muito preocupado porque a gente acaba, por causa dessa infraestrutura, dessa falta de atenção do poder público que a gente já se habituou, esse é que é o grande problema, porque a gente vota, escolhe e depois que tudo passou, né, a gente entra naquela categoria do pão e circo. Né? O povo brasileiro está acostumado. Faz uma festa, faz o carnaval, passou tudo de novo, faz aí um evento, né? Chama um Rock in Rio da vida, chama aí um evento internacional, um Lollapalooza e pronto. Parece que é sempre tentando chamar a tua atenção que está em casa para que você não foque naquilo que realmente é necessário, naquilo que realmente prejudica. Inclusive, pegando um gancho desse comentário do Elton, ano passado, 2024, foi ano de eleição. Elegemos aí, agora vão entrar mais de 40 vereadores que já foram empossados, vão começar a sua jornada agora dentro da Câmara Municipal. Você que votou, já vai lá. Se o seu candidato ganhou, já vai lá perturbar. Exatamente. Vá perturbar, porque é o papel que eles têm que cumprir. Olha, somente. Tem um detalhe, né? Porque às vezes a gente fala assim, vamos cobrar aquele que a gente colocou lá no poder. Você sabe pelo menos aonde é que fica o gabinete do teu vereador? Aquele que você Exatamente. apoiou, aquele que te pagou lá menos de um salário mínimo para você passar um mês e meio lá apoiando, balançando bandeira, aquela coisa toda. Porque na hora que ele, né, convocou você, na hora que ele fez aquele chamamento, de alguma maneira, além do dinheiro, além do pagamento pelo serviço, de alguma maneira ele deve ter te convencido. Então, é a hora de você entrar em contato com as pessoas que te indicaram, né, que fizeram aquela indicação. É hora de você pedir licença, bater lá na porta do gabinete e perguntar como é que ele pode te ajudar lá em relação à realidade da tua comunidade, né? Porque a gente aqui, nós não somos candidatos. Nós não somos aí deputados, vereadores. Não, nós não estamos no poder aí executivo dessa maneira aí. Mas nós recebemos as pessoas aqui, elas batem na porta, elas mandam denúncia. E é isso que a gente quer, é a sua participação. Mande sua denúncia, interaja com a gente. O telefone está na tela, 994-85-8526 e também o 99311-0060, viu, gente? Já manda aquele vídeo curioso, aquele vídeo de denúncia, sabe aqueles flagrantes que você também tem aí através de câmeras de segurança? Envia pra gente também, porque tudo é válido. Tudo isso a gente pode divulgar e às vezes através de um vídeo desse, a polícia consegue chegar até o infrator, consegue chegar até aquele criminoso. E falando nisso, Elton, vamos logo para a nossa parte de reportagens. Ontem foi dia de operações na cidade. Ontem teve a operação da Polícia Civil do Amazonas na cidade, que inclusive prendeu um servidor público. Marrolha. Acredite você, prendeu um servidor público que desviava cartões do auxílio estadual. Muita gente precisando e ele se aproveitou do cargo que tinha, da facilidade que estava tendo e fez esses desvios, fez algumas compras e tudo isso perto da residência dele, mas a casa caiu e ontem teve a operação da Polícia Civil, que eles foram lá, prenderam este servidor público. Agora, veja que vergonha, hein, Elton? O cara estudou, a pessoa estuda... Se preparou. Para entrar num trabalho público e comete essa leseira, se sujando por tão pouco, não é Não isso? é? A estabilidade que ele buscava, quando ele não lembrou, talvez, o quanto ele ralou, né, para chegar lá no concurso público, para passar, né, para ter uma estabilidade, e aí se suja com uma situação dessa. E as vítimas... Vai ficar conhecido nacionalmente, com certeza. Exatamente. E as vítimas desse crime que ele cometeu são todas do interior.
Olha aí. Pessoas que estavam provavelmente precisando, Precisando aliás, muito. R$ 150, mas R$ 150 é muito bem-vindo. Sim, com Oxe. certeza. E aí um servidor público foi lá, passou a mão em tudo, usou para benefício próprio, ainda de acordo com a Polícia Civil, não tinha registro, não tinha suspeita que outras pessoas cometessem esse crime juntamente com ele. Então, por isso, ele hoje deve passar por audiência de custódia, e aí vamos ver, né, o que vai ser da Justiça Brasileira. E ontem também teve a operação da Receita Federal juntamente com a Polícia Federal. Alvos A Receita tá com tudo, né? com Porque tudo. não sai da mídia, tá na mídia direto aí. E os alvos foram, inclusive, algumas concessionárias daqui de Manaus que vendiam veículos de luxo. Grandes veículos. Inclusive, temos Porsche apreendido. Vê Como eu se te falei pode. ontem, a gente ralando aqui pra ver se consegue comprar pelo menos um popular, né? Esse- E eu Rapaz, eu tô querendo ao menos um Gol G4. Olha aí, Pra mim já tá de bom tamanho. já é uma boa coisa, Vou né? mandar um bom dia aqui pra Graciete Braga, que também está conosco. O Bijar, eu acho que é isso. O Birajara? Talvez. Acho que aqui tá abreviado. Bom dia, tá dando bom dia para geral. Renato Cardoso, que também está sempre conosco. Muito obrigado pela sua audiência. E nós vamos agora ver a reportagem que a Brenda Souza fez a respeito dessa operação da Polícia Federal no dia de ontem aqui em Manaus. A partir de agora na sua tela. Bom dia para você que acompanha o site Imediato. Neste momento nós estamos aqui na Avenida Desembargador João Machado. Nossa equipe continua aqui no local. Neste momento um carro está sendo apreendido, carro de luxo, aqui nessa loja Automix, que fica localizada aqui na Avenida Desembargador João Machado, no bairro Planalto, zona centro-oeste da cidade, onde acontece a operação que desarticula o grupo criminoso que movimentou mais de 15 milhões em fraude de financiamento de veículos de luxo. Nossa equipe segue aqui acompanhando tudo para você. Polícia Federal acabou de apreender alguns materiais também, computador, alguns documentos, e neste momento um carro de luxo também está sendo apreendido. Para você entender o que está acontecendo, nós estamos aqui na Avenida Desembargador João Machado, no bairro Planalto, zona centro-oeste. O delegado não pode falar, não pode falar nada, não pode passar informações no momento, mas a nossa equipe segue aqui mostrando tudo para você em tempo real. Para você entender, gente, a Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal realizaram nesta quinta-feira a Operação Crédito, que investiga um grupo criminoso que atua na fraude em financiamento de veículos de luxo. Você segue acompanhando aqui neste momento tudo aqui no site Imediato. Aqui na Avenida Desembargador João Machado. Polícia Federal acabou de pegar alguns materiais também, alguns documentos, computador. E a investigação vai continuar. O delegado não pôde falar com a nossa equipe, ele não pode passar informações no momento, mas a nossa equipe segue aqui mostrando tudo para você. Deixa eu ver quem é que está nos acompanhando neste momento. Para você entender, nós estamos aqui na Avenida Desembargador João Machado, aqui na loja Automix, que é uma loja de móveis aí, de automóveis de luxo.
Essa operação da Receita Federal e da Polícia Federal rolou aí quase a manhã inteira do dia de ontem. Tivemos 2 concessionárias que foram alvos. Uma foi a Audi Center e a outra foi a Automix, na verdade. A Automix e a Audi Center. Ambos com veículos de luxo. Inclusive, em uma das reportagens, é porque a gente não conseguiu colocar, em uma das reportagens, uma das pessoas, eu acredito que seja esposa de alguém grande também dessa concessionária, estava lá debochando, sabe? Querendo gravar os repórteres, os jornalistas que estavam lá, querendo se aparecer, na verdade, quando estavam todos errados. Porque ali tinha foram considerados um grupo criminoso. Essa é a realidade, um grupo criminoso que fazia todo aquele caqueado ali por trás, muitas das vezes vendia mais aquele carro, era praticamente uma negociação labial, né? Um acordo verbal, e aí não tinha aquele procedimento de transferência. Também entramos aí porque foi movimentado cerca de 15 milhões de reais. Meu Deus. 15 milhões de reais, e aí a Receita Federal falou, epa, peraí, Tem alguma coisa temos errada. também a questão da sonegação fiscal. Eu tava lendo aí em outras fontes também, tinha até carro que era alugado e que era vendido. Eles alugavam, o carro estava em posse da empresa deles, como um carro alugado. É quando você tem uma empresa, quando você tem CNPJ, você consegue alugar, por exemplo, uma frota de carros para a tua empresa. E geralmente esses contratos são de 6 meses em diante. Tem empresa que só aloca o carro se for de 1 ano em diante. Então, eles alugavam, o carro ficava ali, né, exibido ali, mas não era da concessionária. Era de uma outra, de uma terceira, a qual eles tinham alugado. E aí eles vendiam o carro que não era deles. Gente, parece que nós estamos em uma situação tão difícil de tentar fugir desses tipos de crimes, que aonde quer que a gente vá, a gente não consegue se sentir seguro. Nós estamos falando de 2 concessionárias de grande porte, de grande nome aqui de Manaus. E aí que também estavam burlando algumas situações e prejudicando alguns compradores. Veja só a situação. Mas casa caiu, foram vários veículos apreendidos, inclusive ontem rolou muitos vídeos aí, ali na entrada da Receita Federal, veículos de luxo mesmo, chegando lá, apreendidos Se já. vocês quiserem negociar, a gente está aí, né? Se for num preço mais em conta, tendo em vista que tá tudo em débito mesmo. É verdade. Agora, verdade. o mais triste de tudo isso, Heloísa, é esse habitué que acontece agora, né? Do povo achar que nós da imprensa, nós do jornalismo, nós da comunicação, temos alguma coisa relacionada com o erro deles. Porque se você for acompanhar nas últimas semanas, olha, já teve 2 ou 3 situações na semana passada onde o nosso jornalista, o nosso repórter, o Cadu Pessoa, foi constrangido, teve ali um assédio moral, podemos dizer assim, né? Tivemos também recentemente a situação onde o Eudógio, que é um jornalista, um repórter muito respeitado na nossa sociedade, em Manaus, no Amazonas, que levou uma sandalhada durante estar acompanhando, durante estar fazendo uma transmissão ao vivo. Gente, a gente não tem culpa se você escolhe os caminhos errados. Entendeu? E aí vai lá a mulher filmar a equipe do imediato, como se nós tivéssemos alguma coisa. O erro foi do esposo dela, ou foi de alguém lá a qual ela é envolvida. A gente só está cumprindo o nosso... Entendam. Nós estamos cumprindo o nosso trabalho. Comunicar, informar a população aquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Por favor. Reportar os fatos. Exatamente. Inclusive também, no final do ano passado, em 2024, em uma das transmissões que eu também estava, a gente filmou uma foto, na verdade, que foi enviada pela Polícia Militar, de um criminoso que tinha sido preso. O cara estava com armas de grande porte, inclusive uma submetralhadora. Quem guarda uma submetralhadora?
um cidadão de bem vai estar Você com uma tem uma submetralhadora, em né? casa? Lá do lado do teu porta-joia, tu tem uma Se eu submetralhadora? tivesse, Eu não tenho uma submetralhadora. Lá, aí? ali na beira da pia, onde eu faço a barba, não tem. Pois é, e aí a gente fazendo a reportagem, mostramos, falamos o que foi reportado até a gente, né? Na verdade, o que foi passado pra gente conforme os dados da Polícia Militar. E quando nós saímos da delegacia, os familiares dele estavam lá. Eu fiz mais umas 3 transmissões e nessas 3 transmissões tinha gente falando, nós vamos te matar, eu vou te pegar, você vai morrer. Passamos praticamente o plantão inteiro sendo ameaçados por conta daquilo. E o celular da redação completamente bombando de mensagens porque ele era inocente e a foto dele não deveria ser mostrada. Nossa. Veja só, aí o Eudógio falando de um assassinato, vagabundos, a gente pode falar assim, porque um cidadão de bem também não vai atirar uma sandália Não no outro vai, que está com trabalhando. certeza não. Alguma coisa ali errada, tinha um rabo preso, tinha. E aí o Eudógio trabalhando, foram lá jogar uma sandália nas costas dele. O Cadu tentando mostrar a você que está aí de casa, a você que acompanha o site imediato, tentando mostrar uma situação que aconteceu de um possível furto de um cara que foi preso. O cara foi preso e a Polícia Militar passou as informações. E aí o repórter tá lá fazendo aquele papel de reportar a você aí do outro lado. E aí a senhora simplesmente se metendo na frente da câmera, empurrando a câmera, agredindo, ameaçando. Uma situação deplorável aos comunicadores, aos jornalistas e repórteres, que às vezes a gente acaba ficando até receoso de falar de algumas coisas. E, gente, isso é um absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo. Praticamente tentar censurar o trabalho, não é isso, Elton? A censura já passou. Principalmente você que defende, porque é muito fácil você defender quando é o seu caso, né? E outra, não tá todo mundo aí na mídia dizendo que, né, tá ruim a atual situação, que não querem censura, querem liberdade de expressão. Você não quer liberdade de poder usar a roupa que você quiser, né, de poder dizer que você tem o gênero que você quiser. E por que quando é uma coisa relacionada à sua família, à sua pessoa, você não quer dar liberdade de expressão para a imprensa? E tem um outro detalhe, Heloísa, que é muito importante citar, que a nossa equipe... ela não é assim, vamos nos encontrar ali na esquina e vamos inventar uma matéria ali, não é isso, gente. As nossas equipes, elas estão nas ruas. Elas só se direcionam a algum lugar quando chega a denúncia. E a denúncia vem de fontes concretas, gente. Se nós chegamos num DIP, como é a situação que aconteceu lá com o Cadu, onde a mulher estava, inclusive, ameaçando o Cadu, eu vou te processar, eu vou isso, vou aquilo. E você sabia que elas fizeram BO contra ele? Quer dizer que agora você ser jornalista, você trabalhar, você está cometendo um crime. Então, gente, nós do jornalismo, nós só vamos àquele lugar. Ninguém está passeando não, gente. A gente está trabalhando, tá? Então respeite o trabalhador. Né? Você costuma dizer, respeite o meu trabalho. É isso também, respeite o trabalho do jornalista, respeite o trabalho do repórter, porque ele está fazendo aquilo ali, porque ele foi direcionado para aquilo ali. A polícia, várias e várias vezes, lá na live, na matéria do Cadu, ele falou, a polícia está dizendo, não é ele só está reportando. Aquilo que está acontecendo lá, ele está passando para o público. Assim como o Eudógio faz a mesma coisa, Heloísa, a Brenda, seja quem for. Essa é a nossa função. É comunicar ao povo o que acontece na sociedade. E eu tenho certeza que, como a Heloísa falou, você cidadão de bem, fica satisfeito com o nosso trabalho. Porque a gente reporta e, inclusive, evita. Porque você vai ver a cara do vagabundo. Me perdoe aí a alteração, mas é verdade. A cara do vagabundo você vai ver no nosso canal, no Facebook, na TV, seja onde for, e já vai saber quem é. Então, da próxima vez que você ver novamente o vagabundo, você vai saber que não é flor que se cheire e que você não deve se envolver com aquela pessoa porque você é um cidadão de bem. Então, por favor, gente, por favor, tá? E é um pedido de alguém que nem tá no momento, eu não tô na rua, eu tô em rádio, eu tô dentro do estúdio.
mas é a segurança dos nossos parceiros, dos nossos colegas de trabalho e é também o respeito com o trabalho do profissional, que estudou assim como você. Estudou, fez uma faculdade, às vezes tem várias pós-graduações, MBA, investiu na sua profissão para estar trabalhando, ali ele está trabalhando. Então, respeito profissional da comunicação. É verdade. E aproveitando, olha aí como tem muita gente também que acompanha a gente, que gosta do nosso trabalho, eu vou dar mais um bom dia aqui para a Cátia Rodrigues, que está conosco, Nice Oliveira, que está aqui dando um bom dia também, Siglia Helena. Bom dia. A Sigla está dizendo que está dando eco. Aí temos aqui também a Marli Rocha. A Marli Rocha que também sempre está conosco. Assim como também a Rose Matos. Muito bom dia, minhas queridas, meus queridos. Continue conosco, porque agora nós vamos falar também de uma outra situação que aconteceu ontem à tarde. O Cadu Pessoa foi até o Parque das Tribos, onde pais não estavam conseguindo matricular seus filhos. E ali tudo crianças que estavam começando a vida escolar, que estão começando a vida escolar. E nós vamos, a partir de agora, acompanhar que denúncia foi essa e que detalhes são esses que o Cadu vai trazer para a gente. E no site imediato, nossa equipe foi chamada por pais de alunos para vir até aqui ao bairro Parque das Tribos, fica na zona oeste da capital amazonense, na região do Tarumã. Nós estamos aqui na rua Baré. Os pais denunciam a dificuldade em matricular os filhos que são muito novos. Eles estão nos primeiros anos aí do ensino infantil e eles não estariam, esses pais, conseguindo realizar a matrícula dos filhos no período estabelecido pela SEDUC e pela Prefeitura de Manaus. Falo a SEDUC porque a SEDUC divulgou e daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, esse calendário organizado entre o Estado e o município que deveria ser cumprido. O último prazo seria para esses pais aqui, ó, que estão todos reunidos aqui, alguns deles, né? O último prazo seria a partir do dia 15 até o dia 17 para alunos novatos. Né? Já se passou todo um calendário e agora seria o momento desses alunos novatos, crianças, na idade da menina, do menininho lá perto da parede, dessas crianças. E esses pais aqui estão encontrando bastante dificuldade. Vocês já estão nessa situação. Boa tarde, vocês estão nessa situação já procurando saber sobre o período de matrícula, né? Como é que poderia funcionar desde novembro, né? Que tipo de informação vocês receberam? Quando eu vim aqui, ela me informou que seria em janeiro, mês de janeiro, para novos alunos. Inclusive essa data aqui, dia 16 a dia 7, né, com novos alunos. Mas, sendo que ela já estava pegando muito antes documentação de outras mães, de novos alunos, muito antes da data marcada. Então, quando a gente veio a data marcada, ela nos informou, já não tinha mais vaga, então a gente poderia vir pessoalmente. Mas quando a gente vem pessoalmente, não tem vaga para ninguém estar preenchido. Agora como? Né? Sendo que ela marca numa data que é pra gente vir, a gente vem na mesma data e não tem vaga. É para entrar no sistema, o sistema não abre de jeito nenhum. Então o que vai acontecer? Nossos filhos vão ficar sem estudar. A minha filha tem 5 anos, já moro 10 anos no Parque das Tribos. Então o que mais eu fiquei sabendo? Que os novos alunos já foram pegados a documentação muito antes. Por que nós não fomos avisados, nós não fomos informados sobre essa situação? Parque das Tribos, moradores, vocês que têm filhos novatos, tragam a documentação. Mas eu, particularmente, não fiquei sabendo disso. Porque se eu soubesse, já tinha que ter trazido a documentação. Nenhum de nós ficamos sabendo. Praticamente nenhum de nós. Né? E tem grupo da comunidade. Tem grupo da comunidade, tem muitas mães aqui, não fomos informados. Então foi só avisado para algumas pessoas. Então quando eu fiquei sabendo, eu vim aqui na diretora.
Lindalva, na verdade, não está mal informada nenhum dos pais, sabe por quê? Porque eles estão no período, né? Coloca pra gente aí, meu amigo Williams Farol. Essa informação que está aí na tela é a mesma que eu tenho aqui na mão, ó. Essa informação você vê lá embaixo, né, da imagem, seduc.am.gov.br. Isso aí foi divulgado. Uma situação triste, constrangedora e estressante que os pais estão enfrentando por conta de não conseguir matricular os filhos, sendo que já era uma programação feita desde o mês de novembro, estava ali acompanhando todo aquele processo e na hora de ir lá matricular o seu filho, todos pequenos, não conseguiram, não conseguem. E olha a situação que fica o pai, a mãe desses meninos. Já não basta que só o site também da rede de escola pública, que também teve aí uma instabilidade, ficou fora do ar, muita gente reclamou. Eu não sei você aí do outro lado, se você precisa matricular seu filho, seu bebê ou seu adolescente, se você conseguiu, mas a gente percebe que é um problema que tem afetado muitos pais e, consequentemente, os alunos, né? Infelizmente, os alunos. Gente, que situação estressante para os pais terem que chamar uma reportagem para poder chamar a atenção das autoridades e assim, poder colocar o seu filho para estudar. Eu acho que é um sistema um pouco falho, né, para a rede de escola pública, que deveria ser mais fácil, gente, facilitar, mas são muitos alunos, então dá conta de tantos alunos assim, eu acho que humanamente é possível. Claro que também a internet está aí para ajudar, a internet está aí para ajudar, mas é uma situação que acaba prejudicando, porque muita gente também não tem acesso à internet, muita gente também não conhece de mexer em site, de entrar em site. Tem gente que não sabe nem o que é site, venhamos e convenhamos. E muitas crianças são criadas por avós que já não tem tanto esse acesso à internet, já não tem tanta familiaridade, não é isso, Elton? Exatamente. Inclusive, acredito que deva ser pensado em outras maneiras, tendo em vista que a gente tem aí educadores, né, envolvidos, tem pedagogos envolvidos, a líder, eu acredito que as pessoas que coordenam as secretarias, pelo menos eu penso assim, se você não tem capacidade técnica para coordenar uma secretaria relacionada à educação, você não pode estar coordenando aquela secretaria. E aí, quando a gente fala de educadores, pedagogos, enfim, profissionais da parte educativa, a gente acredita, pelo menos eu, que sou da área de educação também, com formação na área de educação, acredito que a pessoa tem que ter o mínimo de conhecimento técnico, mas também conhecimento prático. E, infelizmente, essa questão do atendimento com o público para a busca de matrículas, remanejamento de vagas, é sempre um caos. É sempre um caos, é todo ano a mesma coisa. É verdade. Então, acredito que deve ser pensado, então inclusive fica a dica, se por favor, se tiver algum secretário, né, mesmo que não seja da área da educação, comente aí com o secretário de educação, seja do município, seja do estado, seja de onde for, comente aí, talvez proponha uma nova metodologia para o preenchimento dessas vagas. Quem sabe você fazer um mutirão em uma escola grande, ou quem sabe você fazer um mutirão, olha, tem tantos espaços, seja do governo do estado, seja do município, tantos espaços que podem ser utilizados. Por exemplo, você solicita aí um espaço como a Arena Amadeu Teixeira, né, o próprio Carlos Amit, enfim, solicita um espaço para fazer os atendimentos via mutirão, com notebooks ali, com o equipamento necessário, com pessoas que tenham a habilidade técnica da informática, enfim, para estarem ajudando essas pessoas que têm essa dificuldade, né? E fazer um atendimento especial também para pessoas que sejam de baixa mobilidade. Por exemplo, como a Heloísa comentou aqui, às vezes a mãe já faleceu, o pai já faleceu, ou a criança vive com o avô, a avó, que tem pouca mobilidade. Isso precisa ser feito um relatório relacionado a isso, tem que ser feito um relatório anual, e a partir daquela lista
por exemplo, do ano de 2024, qual foi o aluno que encerrou o ano na escola? Faz um relatório, qual é o responsável, qual é a idade do responsável, a partir da idade. Gente, a Receita Federal está fazendo isso, cruzamento de dados. Hoje não tem, tudo é informatizado, tudo é muito mais prático. Cadê? Vamos fazer o uso da inteligência artificial em benefício da população, em vez de estar querendo diminuir vagas de emprego, tirar, inclusive de nós comunicadores. Agora a gente está numa briga horrível no nível nacional, porque vende-se uma gravação de spot por R$2, R$3 feito por inteligência artificial. E aí, os comunicadores, os locutores? Então, gente, vamos fazer o uso das ferramentas de um modo positivo. Vamos criar uma nova maneira, uma nova metodologia. Ah, mas a gente já deixa o link da internet. É insuficiente, é pouco. É porque, na verdade, é um sistema para tentar facilitar a vida, mas a deles, né? Exatamente. E não a da população. Exatamente. Quando, na verdade, deveria ser feito para ambos, tanto para as autoridades quanto também para a população que precisa. Eu também gosto de tudo mais fácil, para mim é melhor. Sim. Mas, gente, tem que ser fácil para todo mundo, tem que beneficiar para ambos também os todo lados, mundo. exatamente. Exatamente. E tem mais, às vezes os trabalhadores, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que ocorreu recentemente das creches, né? Você tem que buscar a vaga lá via internet, beleza, ok. Mas às vezes o pai e a mãe já precisam da creche exatamente porque não tem tempo para ir até a escola, para ir tentar resolver, para levar. E outra, gente, vamos reduzir a questão da solicitação de um monte de papelada. Vamos facilitar a vida da população, meu povo, pelo amor de Deus. Desabafo, hein? Ai, ai, ai. Eu vou dar um bom dia aqui para a Alenise Medeiros, que acabou de chegar também. Muito bom dia, muito obrigada pela sua audiência. Gilson Cavalcante, que acaba de chegar, está desejando um ótimo final de semana a todos. E um bom dia a nós também, viu? Elton, vamos fazer o seguinte, já vamos para a quarta matéria, pode ser? Vamos lá, podemos sim. Que a polícia militar prendeu um homem com balança, com droga e dinheiro. E a gente sabe que o tráfico movimenta a cidade de todas as formas, de todos os lados. E aí uma prisão, uma apreensão que seja, já é na verdade, um resultado de um trabalho que a Secretaria de Segurança Pública vem tentando fazer aí diariamente na cidade. Nós vamos acompanhar agora. Olá para você que acompanha a equipe do site Imediato. Policiais militares, durante patrulhamento na invasão Florescer, conseguiram fazer a detenção de um elemento. Ele ainda tentou correr, mas a casa caiu. Ele foi preso com uma balança de precisão, uma certa porção de drogas e também um dinheiro trocado, oriundo do tráfico de drogas. Mas quem vai dar mais detalhes sobre a prisão desse elemento é o comandante da 15ª SICOM, o capitão Caio Carvalho. Capitão, Polícia Militar nas ruas combatendo a criminalidade, esse tráfico doméstico. É uma quantidade pequena de entorpecente, mas que incomoda a população. O elemento fica vendendo droga, o noiado vai furtar para comprar um entorpecente, acaba criando desconforto na comunidade, mas vocês estão nas ruas para combater o crime, não é isso? Boa noite para o senhor, estamos ao vivo pelo Imediato. Boa noite, né? A Polícia Militar, através do Batalhão Norte, né, encadeou a Operação Juricaba e durante o patrulhamento na invasão Florescer, na ramal da Prainha, extensão da 7 de maio, nos deparamos aí com o Nacional numa área de intenso tráfico de drogas, né, em atitude suspeita. Quando ele então logo avistou a viatura, empreendeu fuga, mas a guarnição expertise, né, conseguiu fazer o acompanhamento e conseguiu alcançá-lo, né, fazendo a busca pessoal, encontrando essa quantidade de entorpecente, né, uma quantidade pequena a princípio, mas tá muito dinheiro trocado e balança de precisão, né, e conversa com o mesmo também, ele já afirmou, né, que estava comercializando entorpecente ali, né, a mando de um traficante maior, né. A gente deu voz de prisão e conduziu aqui para o 6º DIP. Então, a parceria da população com a polícia vem dando certo. A população denuncia, vocês fazem rapidamente ali uma triagem sobre essas denúncias, vocês vão até o local e muitas das vezes tem dado certo. Número de telefone da 15ª SICOM, que cuida aqui da área do Nova Cidade, Conjunto João Paulo, Raio de Sol, área da Zona Norte
da cidade, da Nova Cidade. Você que mora na Nova Cidade, anote esse número nesse momento aí, porque é importantíssimo você ter no seu telefone, porque quando vocês precisarem desses policiais, rapidamente eles vão atender vocês. Comandante, número de telefone da 15ª SICOM. É o funcional, né? É 98842-1697. 98842-1697. Que mora no Conjunto João Paulo, Vila da Barra, Buritis, Raio do Sol, Buracão, toda aquela parte ali do Galileia 1 e 2. Pode ligar para esse número, diuturnamente a Polícia Militar vai atender. Então, perceba aqui que os novos policiais estão nas ruas aí, já trabalhando, já com... Toda denúncia é importante. Olha aí, a Polícia Militar, os policiais militares lá da 15ª SICOM, mostrando o trabalho à sociedade, tirando de circulação aí um meliante que estava com balanço, estava com droga, estava traficando, essa é a verdade, tirando mais um traficante aí das ruas. Sabemos que a justiça é um pouco, às vezes, apaziguada demais, né? Tardia, né? E aí, provavelmente, este cidadão não vai ficar preso. Hoje ele deve ir para uma audiência de custódia. Claramente, pelas apreensões feitas, ele provavelmente vai sair pela porta da frente. E aí o trabalho da polícia acaba sendo falho na visão da sociedade, quando, na verdade, a polícia militar está em cima, mas a justiça brasileira não facilita. Então... infelizmente, não facilita para o lado do bem, né? Não facilita para o lado da polícia, da Secretaria de Segurança, que está ali tentando tirar de circulação esses meliantes e acaba sendo frustrado pela notícia quando se depara. Inclusive, eu já vi amigos policiais militares que prenderam um meliante, prenderam um criminoso e 2 dias depois o criminoso passou... Fala, moleque! Cumprimentou. É sacanagem, hein, gente? É por causa da quantidade ali, né? Aí vai dizer que é para consumo próprio, enfim, aquelas brechas que só a legislação brasileira tem. E a balança? Eu estava pesando para ver se estava ainda de acordo com o que tem que ser. Não, ele vai investir ali num processo ali industrial, vai produzir ali pães, biscoitos, salgadinhos, e aí ele foi adquirir essa balança. É isso mesmo. E, gente, vamos falar também a respeito de uma outra situação, que Eudódio Gonçalves foi até o ramal do Brasileirinho, onde um homem foi assassinado na noite de ontem. Nós vamos trazer detalhes dessa reportagem agora na sua tela. Noite de morte. Um jovem, até o momento não identificado, ele foi sequestrado em alguma área aqui da zona leste de Manaus, foi trazido aqui para o quilômetro 4 do ramal do Brasileirinho, próximo à subestação. Ele foi assassinado. Policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariana, Rocan e policiais militares da 30ª SICOM já estão aqui no local, fazendo o isolamento do local para a equipe do Instituto Médico Legal recolher o corpo desse jovem. Quero agradecer a todos vocês que estão nesse momento assistindo o site imediato. Os policiais militares da Rocan, eles foram acionados aqui para o local porque o ramal do Brasileirinho, ele é considerado um ramal perigoso. E aí os policiais que estavam fazendo patrulhamento aqui pelo local rapidamente chegaram aqui no ramal do Brasileirinho. Eles já estão saindo aqui da área. Fica agora somente a viatura da 30ª SICOM que vai esperar a equipe do SAMU chegar aqui no local. Porque conversei agora há pouco com os policiais, eles relataram que a equipe do SAMU foi acionada para fazer a constatação do óbito. A
A gente vai tentar conversar com os moradores aqui da área para ver se eles falam alguma coisa para a nossa equipe de reportagem. Minha amiga, conhece esse rapaz que está morto aqui no local? Não. Chegou a ouvir o barulho de tiro? Como é que vocês chegaram até o corpo desse rapaz? Quando nós chegamos, já tinha só uma moto aí, mas foi embora e nós ficamos aí esperando, né? Chamar a polícia para... O condutor dessa moto estava olhando para o corpo e aí chamou a atenção de vocês e vocês resolveram parar também. Ele ficou parado aí também, mas ele também não soube de nada, né? A gente sabe explicar também o que aconteceu, né? Tá bom. Ele estava morto já. Tá bom. O que você acompanhou na reportagem do Eudódio Gonçalves, isso é lá no ramal do Brasileirinho, quilômetro 4, bem próximo à subestação. Gente, isso é um local de desova e de assassinato. Eu tenho poucas reportagens, Elton, aqui no site Imediato, mas eu já fiz pelo menos umas 3 nessa área. Eu já fui tanto de manhã cedo, pessoas passando ali pelo local foram trabalhar e se depararam com um corpo. É tipo assim como você tem um lugar para treinar, que é a academia, você tem um lugar para dormir, que é em casa, você tem um lugar para fazer desova, que é exatamente aí nesse lugar, lá no ramal do Brasileirinho. É isso mesmo, é uma área conhecida, mas ali também tem muitas pessoas de bem que moram naquele ramal, tem sítios, mas gente, que deplorável para a zona leste da cidade, que já tem uma fama, uma má fama, infelizmente, essa é a realidade. Eu sou moradora da Zona Leste, mas a gente sabe a fama que a nossa zona tem. E é devido a isso. Às vezes os criminosos pegam em uma outra zona da cidade e levam para aquele local que é de difícil acesso, porque ali raramente até o sinal de internet é difícil, dá muita oscilação na internet. Então a gente sabe que e detalhe, como tem uma parte ali daquele ramal que está em construção, está passando em obra, também tem uma área que fica com um breu total, na verdade. Uma área que fica um breu total, fica um escuro e aí muito mais propício aos criminosos a estarem ali, a procurarem aquele local para cometer esse tipo de crime, como foi o assassinato deste homem. Ele claramente foi assassinado ali no local, moradores ali próximos escutaram os barulhos do disparo de arma de fogo e somente SAMU para constatar o óbito. Aí depois vem a perícia criminal, entra a Polícia Civil, os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que inclusive vão ter mais um trabalho agora, mais um caso para investigar, mais um caso de morte na cidade de Manaus. E, posteriormente, acredito que o delegado Ricardo Cunha, que também é o titular da DHS, vai dar mais detalhes, vai prestar contas à sociedade de Manaus e, quem sabe, até com a prisão deste assassino ou destes assassinos, não é isso? E nós vamos falar agora, vamos ver mais uma reportagem que o Eudódio Gonçalves fez ontem, uma situação que também acontece bastante na cidade, aliás, não só na cidade, como em todo o Brasil, que é a agressão contra a mulher. E ontem uma mulher foi agredida pelo companheiro lá no bairro Santo Inês e o Eudódio Gonçalves foi acompanhar esse caso e nós vamos ver a partir de agora. Nós estamos nesse momento dentro da comunidade Santa Inês, Avenida Sol Nascente. Uma mulher, ela foi violentamente agredida pelo seu companheiro. Ela está nesse momento seguindo para a viatura do SAMU. Ela está conversando aqui com os profissionais de saúde. Ela está com um ferimento, com muito sangramento na região da cabeça. Informação que ela repassou para a viatura aqui também, a Polícia Militar, é que ela foi espancada pelo seu companheiro. Ela está nesse momento, Yuri, vem comigo, ela está nesse momento indo fechar a residência dela, porque ela relatou que ela pode ter tudo subtraído por conta
do tráfico de drogas que atua aqui dentro da área do Santa Inês. Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A viatura do SAMU e também a Polícia Militar vieram para o local para dar atendimento a essa ocorrência. A Polícia Militar veio porque, para entrar aqui no Santa Inês, a situação é muito tensa. É muito complicado entrar aqui na área do Santa Inês, porque existem diversos pontos do tráfico de drogas. Inclusive, quando a nossa equipe de reportagem foi entrando junto com a polícia e com o SAMU, vários criminosos começaram a correr aqui pela localidade. Essa mulher, ela relatou que foi fechar a casa dela, Yuri. Ela foi fechar a casa dela, ela foi fechar a casa, né? Ó, ela foi fechar a casa e os profissionais da saúde, eles vão dar marcha ré agora aqui para que eles possam socorrer essa mulher. Ela foi lá fechar a casa. Ela foi lá fechar a casa porque ela deixou a casa aberta. O marido teria espancado ela com uma barra de ferro. E a nossa equipe de reportagem vai transmitindo tudo ao vivo para você. Madrugada já de sexta-feira. E a nossa equipe de reportagem dentro da comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. E infelizmente uma mulher, ela foi vítima do seu companheiro, acabou ali sendo violentamente agredida com uma barra de ferro. Agora a Polícia Militar deve fazer o levantamento de informações para tentar encontrar esse agressor. Infelizmente, a gente sabe que essa é a realidade de muitas mulheres, não só aqui em Manaus, mas em todo o Brasil. É uma situação lamentável. A Delegacia de Crimes contra a Mulher sempre está à frente desses casos também, tentando deixar esses homens fora de circulação, tentando prendê-los, tentando colocar essas mulheres em uma situação mais calma, mais protegida, na verdade. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem muitos casos que as mulheres não denunciam, seja por um apego sentimental ali, na verdade, né? Um apego sentimental, às vezes, é porque a mulher não trabalha e depende daquele homem. Mas, gente, nós estamos falando de vidas. Muitas das vezes essas agressões terminam em morte. E isso é muito sério. Quantos casos a gente já viu de mulheres que foram mortas na frente dos filhos? Isso é muito sério, isso é muito triste para as mulheres, para as nossas crianças. As crianças, elas não têm que crescer em um ambiente desse. Você, homem, se você não gosta da tua companheira, da tua mulher, não quer mais viver junto, meu amigo, arruma as tuas coisas e sai. Não precisa você ficar agredindo a mulher. Você, mulher, lembre-se que você sempre tem uma rede de apoio que você pode procurar. Se não for na sua família, se não for com os seus amigos, você pode procurar a polícia. Simples. Você pode ir até a polícia, que a polícia vai tentar te dar esse suporte. Lá na Delegacia de Crimes contra Mulheres, nós temos a delegada que dá todo esse suporte às mulheres, tentando tirá-las dessa situação, desse desconforto, desse ambiente agressivo. Você só precisa tomar coragem. Eu sei que às vezes pode ser difícil. Mas é uma realidade. E às vezes você tem que pensar não só em você, mas nos seus familiares. Se você tiver filho, nos seus filhos. Porque imagina só uma criança crescer num ambiente desse, Elton. Crescer vendo a agressividade, vendo a mãe apanhando, vendo o pai sendo agressivo. Já são tantas coisas, né? Hoje a gente vê aí, a violência está cada vez mais nítida, seja na TV, seja na internet, seja nos jogos, né, que as crianças acessam, seja aí na facilidade de acesso. Hoje, infelizmente,
a gente acompanha em diversas situações onde um adulto está na outra ponta da rede, da internet, conversando, aliciando uma criança, e aí tem a violência contra a mulher. Gente, E isso influencia muito no Com futuro da criança, certeza, no com futuro certeza. daquela menina que vai se tornar uma mulher, daquele menino que vai se tornar um homem. que vai ficar, inclusive a mulher vai dizer como, né, vai com aquele famoso bordão que não era para ser um bordão famoso, porque a gente sabe que infelizmente uma maçã podre acaba apodrecendo todas as outras, mas são casos e casos, porque aí vai aquele termo lá que algumas mulheres dizem, todo homem não presta, né? Homem não presta. Mas se você fala isso pro teu esposo, você está lançando uma palavra de poder sobre ele. Então preste atenção com quem você se envolve, com quem você, né, está se relacionando. E tem até alguns memes, o pessoal às vezes leva na parte engraçada, mas na internet, se você for analisar bem, tem também aqueles vídeos que dizem assim, já dava sinais. Então, analise com quem você se envolve. É possível você perceber sinais no início do relacionamento. Exatamente. E você só continua, você só persevera naquilo se você quiser. Então, você mulher, busque aí, como disse a Heloísa, busque aí os poderes responsáveis, os órgãos responsáveis, a Delegacia da Mulher. Não se deixe violentar. E como eu sempre digo, inclusive no programa que eu apresentava à noite aqui, agora estou pela manhã, no final do programa, né, a gente sempre dá uma mensagem motivacional e diz o seguinte, não deixe que a sua felicidade esteja atrelada, enlaçada a estar com alguém ou ser de alguém. Você pode ser feliz, seja com quem for, não precisa ser com aquela única pessoa e nem precisa ser com alguém. Você pode ser feliz sozinha, você pode ser feliz, mas eu sou mãe, eu sigo carreira solo. Seja feliz com o seu filho, com a sua mãe, com a sua família. Seja feliz, mas não entregue a sua felicidade de maneira dependente a outra pessoa. Porque se você for analisar, você está sendo infeliz. Isso mesmo. E você falando de mães, gente, eu sou mãe solo e eu sou muito feliz criando meu filho sozinha. Eu particularmente até prefiro, porque às vezes num mundo tão caótico, eu escolho, hoje em dia eu escolho não colocar ninguém dentro da minha casa. Eu tenho uma criança de 2 anos que ela depende de mim e eu tenho que tornar aquele menino um homem. Entende? É a minha obrigação, assim como é a obrigação dos pais. Você aí do outro lado, então realmente você não pode se deixar levar por um relacionamento, por algo do tipo, só para tentar manter aquele sentimento que está dentro de você, que na verdade é uma enganação. Simplesmente. Inclusive, eu não sei se dá tempo, Elton, da gente comentar sobre aquele vídeo. Dá tempo, temos 4 minutos. Nós temos um vídeo aqui do Cacá Diniz, ele é esposo da Simone Mendes. Ele gravou um vídeo bem interessante no Instagram, não foi isso? Isso, no Instagram. Postou no Instagram dele. E aí nós vamos falar a respeito desse vídeo, então assista agora. Vou na sua colocar tela. direto aqui da rede, direto no Instagram dele. Aqui. Perfeito, Vamos lá. perfeito. E aí dava até uma pauta, né, pra gente comentar. Sim, com certeza. Vamos ver se a gente consegue aqui. Essa semana eu decidi tirar completamente o celular do Henry. E ele fez algo que me chateou. Jogando aquele joguinho dele lá, ele começou a apertar o botão lá sem saber que aquilo ali fazia uma compra no telefone e começou a comprar. Quando ele viu o que estava fazendo, ele omitiu e não me contou. Eu descobri, eu tomei o telefone e ele tem que recomprar o telefone dele. Cacá, como é que você faz uma coisa dessa? Coloquei algumas lições. Ele tem alguns trabalhos que ele precisa fazer dentro de casa, vender brinquedos antigos. Como ele vai fazer isso? Eu vou dar o direcionamento e ele vai se virar para poder recuperar o telefone dele. Caso contrário, ele nunca mais na vida vai ter acesso ao telefone. Sabe o que eu estou ensinando meu filho? A ser homem. Por mais doloroso que seja, eu estou ensinando ele que ele precisa ter limites na vida dele. Se ele quer conquistar as coisas ou reconquistar, ele tem que fazer por onde acontecer. Porque eu não quero que meu filho cresça um meninozinho bajulado, achando que tem tudo nas mãos e seja um vagabundo quando ele crescer, um playboyzinho de merda que vai usar droga, beber, maltratar as pessoas. É isso, gente. Eu, particularmente, sou totalmente fã das palavras deste homem. Porque, hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito isso nas ruas, meninos
que talvez não foram direcionados da maneira certa, ou talvez até os pais não foram direcionados da maneira certa, e aí a gente acaba criando meninos que às vezes, aos olhos de outras pessoas, podem ser mimados. Exatamente. Aí tem as questões dos equívocos, né? Valores. O homem hoje, pode alguém me achar machista, mas eu acredito que o homem, ele nasceu para prover e ele tem que mostrar aquilo. Ele veio para isso. É simples. Então, hoje em dia eu vejo o meu filho, eu tenho que criar aquele menino para ser um homem. Para ser um homem, exatamente. Para ser um homem, assim como ele. Às vezes esses tipos de punições são necessárias, extremamente necessárias. Os limites são extremamente necessários. Eu, adulta, eu não posso fazer tudo que eu quero. Com certeza, e a gente precisa entender isso. Exatamente. E aí, a gente entra também nas questões, aí já falando, já levando para o termo das inteligências. Gente, nós temos aí inteligência musical, inteligência emocional, nós temos a educação, ela também estuda. Não é só você dizer que está tudo ok, está tudo sempre bem, não. Você não precisa esconder. E outra, você precisa quebrar também uma sequência de coisas que talvez estão vindo do teu passado. Você já é um adulto, mas você tem que ter maturidade e inteligência emocional para entender que não é porque o teu pai foi violento que você precisa ser violento com teu filho. Não é porque o teu pai foi ausente que você precisa ser ausente. E outra, a Heloísa falou uma coisa muito importante, o pai é o provedor, ok, tá certíssimo, mas isso não significa que só a mãe dá atenção, dá orientação, dá educação e está presente. O pai só tem que botar o dinheiro e a comida em casa, não é isso. Os pais têm se destacado cada vez mais no sentido de estar mais presente dentro do processo educativo do filho, assim como a mãe, no sentido de orientar, no sentido de mostrar a presença paterna e a presença masculina, porque a sociedade tem que se desvirtuado, gente. É necessário que a família se preocupe e é necessário que a família esteja em conjunto. E vocês me perdoem, mas os avós precisam entender o seguinte, a última palavra sobre os filhos é dos pais. Salvo dos pais. Aquelas situações em que os pais não criam. Exatamente, claro, tem isso, claro, também com tem certeza. isso. Eu tenho pessoas próximas à minha família que é nesse sentido. Os pais biológicos nunca criaram as crianças, hoje em dia já chegando na adolescência. Né? E aí os avós não souberam exatamente como criá-los. E muitas das vezes, não pode fazer isso porque eu não sou pai, eu não sou mãe. Exatamente. Negativo, eu não vejo por aí. Se você cria, você é pai e você é mãe. É simples. É simples. E sobre a questão de prover, a gente leva realmente muito a questão do prover em questão financeira, mas não é só finanças, gente. Sim. O prover você envolve tudo aquilo. Você está ali para o seu lar, pelos seus filhos, pela sua família, pela sua carreira. É você que tem que prover. E quando eu falo que o homem tem que prover, não é só o homem, é óbvio. A mulher também, ela tem que fazer a parte dela. E é isso como você, está em junção. Como mãe solo, você provê a economia, o desenvolvimento todo o ambiente na sua casa. Você desenvolve lá porque você é mãe, né? Você é mãe solo, você tem alguém que te apoia lá, sua mãe, sua família, e é isso. E muitas mulheres são assim. Com certeza. E claro, todo mundo consegue, gente, todo mundo consegue. Então tenta criar o teu filho, pelo menos num ambiente agradável, para que ele cresça sabendo que realmente o valor de uma família. Isso é o mais precioso de tudo. É daí que você vai construir um homem que lá na frente vai tratar uma mulher bem, que vai saber como tratar uma mulher, que vai saber o papel dele na sociedade, que ele vai saber o caminho que ele vai ter que seguir. Não, a minha mãe fazia desse jeito, meu pai fazia desse jeito. Eu sei por onde eu tenho que ir, eu sei o que é certo e o que é errado. E é isso, gente. Foi um desabafo, mas amanhã nós voltamos com mais um Resumo 24 Horas. Desde já, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco, a todos vocês que enviaram mensagens. Lembrando, denúncia, solicitação de reportagem, 99311-0060 ou 99485-8526.
Amanhã nós não voltamos, mas segunda-feira nós voltamos com muitas informações. Um ótimo final de semana a você e toda a sua família e até mais. ZLZN. ZLZN. A rádio mais popular do Brasil. Integre-se ao seu público em toda a cidade. Olá, ouvintes da Rádio ZLZN. Oferecemos formatos inovadores, flexíveis e criativos para promover sua marca onde realmente importa. Streaming, redes sociais e programação